absurdo. Se você já tentou comprar uma, sabe muito bem do que eu tô falando. Os preços estão nas alturas, os juros são absurdos e, pra piorar, a moto que você compra vem com uma tecnologia de 15 anos atrás. E o mais revoltante de tudo isso é que as duas marcas que controlam esse mercado sabem muito bem disso e continuam lucrando como nunca. O Brasil é um dos maiores mercados de motos do mundo. Para você ter uma ideia, só nos 3 primeiros meses de 2025, mais de 500 mil de motocicletas foram produzidas no país, o melhor resultado da indústria em mais de uma década. No Brasil, moto não é luxo, é necessidade. Em muitos lares, a moto é a única forma de garantir o sustento da família, seja trabalhando como motoboy, fazendo entregas ou simplesmente conseguindo chegar no serviço sem depender de um ônibus lotado. Durante anos, foi a opção mais barata e acessível que o brasileiro tinha, mas isso mudou, e muito disso tem a ver com a pandemia. Enquanto o mundo parava, os motoboys continuavam acelerando. Eles foram a peça-chave para manter o país funcionando, entregando comida, remédios e tudo que as pessoas precisavam enquanto estavam em casa. Foi nesse período que a moto deixou de ser só uma opção e virou a escolha ideal. Porém, esse crescimento acelerado trouxe um grande efeito colateral: o preço das motos. Modelos antes que custavam em torno de R$8.000 agora ultrapassam facilmente os 20 mil. Isso sem nem falar nos modelos mais completos. Um bom exemplo disso é a Honda CG 160, a clássica moto de guerra, uma moto simples, com pouca tecnologia embarcada, feita para o dia a dia. Mesmo assim, o preço dela deu um salto absurdo. Mas por que isso aconteceu? O que fez as motos ficarem tão caras? Quem realmente está lucrando com isso? E qual o melhor momento para comprar uma moto? É isso que você vai descobrir até o fim deste vídeo. Para entender por que as motos no Brasil estão tão caras, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque esse problema de preço não começou agora. Ele é o resultado de anos, décadas, na verdade, de um mercado que ficou cada vez mais concentrado. Nos anos 70, a moto ainda era uma novidade, mas com o crescimento desenfreado das cidades e do trânsito cada vez pior, ela começou a se tornar a alternativa perfeita, mais barata, mais rápida, mais econômica e, principalmente, mais acessível. Foi nesse cenário que duas marcas japonesas aproveitaram um terreno fértil para crescer: Honda e Yamaha. A Honda chegou primeiro, trazendo a experiência de já ser uma das maiores fabricantes de motos do mundo. A Yamaha veio logo depois, trazendo tecnologia e um modelo de produção que era novidade na época. As duas marcas se instalaram na Zona Franca de Manaus, se aproveitando dos incentivos fiscais e, com produção em larga escala, começaram a engolir o mercado. Enquanto isso, marcas menores, brasileiras ou estrangeiras, tentaram competir, mas não conseguiram acompanhar o ritmo e nem bater os preços baixos dessas duas grandes empresas japonesas. O tempo passou e hoje essas duas empresas controlam quase 90% do mercado nacional. Todas as outras marcas, como BMW, Kawasaki e Dafra, disputam pelas migalhas que sobram. O lado ruim disso é que, quando apenas duas marcas controlam o mercado, quem sai perdendo é você, o consumidor. Porque sem concorrência não existem motivos reais para essas empresas melhorarem, inovarem, nem para abaixarem os preços. A Honda, por exemplo, continua vendendo motos com o mesmo visual e tecnologia de anos atrás, e ainda assim vende muito bem. E a Yamaha segue o mesmo caminho. Enquanto isso, as marcas menores ficam para trás, enfrentando impostos altos, poucos pontos de vendas e ainda sofrem com a desconfiança dos consumidores. No fim, quem perde é o consumidor, que paga mais caro, tem poucas opções e ainda leva um produto que entrega menos do que poderia, transformando o sonho de comprar uma moto em um verdadeiro pesadelo para muita gente. E é isso que veremos agora. Agora que você já sabe como o mercado brasileiro de motos ficou dominado por marcas, vamos falar do que isso significa na prática para quem quer comprar uma moto. Além dos preços altíssimos, existe outro problema que pesa na hora da compra. A tecnologia das motos que são vendidas por aqui é, na maior parte das vezes, ultrapassada. Coisas que lá fora já são como padrão, como freio ABS, painel digital, sistema de injeção eletrônica, aqui só aparecem em motos mais caras,
deixando a maioria das motos básicas com tecnologia antiga a preços absurdos. E para quem não tem o dinheiro à vista, o financiamento vira um verdadeiro pesadelo. Só que, para ser justo, a culpa não é só das marcas. Vivemos em um país com impostos que são simplesmente altos. No mercado das motos, é comum que uma boa parte do valor final seja só imposto. Uma moto de 15 mil pode, facilmente, acabar custando 25 ou até 30 mil no fim do contrato. Tudo isso por causa dos juros, que no Brasil estão entre os mais altos do mundo. O pior é que muita gente nem percebe a encrenca que está entrando. Isso porque, mesmo ficando mais caro, as parcelas parecem pequenas e fáceis de pagar, e a promessa é sempre a mesma: cabe no bolso. Mas no fim das contas, o bolso fica apertado por anos e a moto, que era para ser um alívio, vira um peso. Ou seja, o brasileiro paga caro, financia por anos, escolhe o básico e ainda sai com a sensação de que não tinha outra escolha. Parece até brincadeira, mas é real. E o mais impressionante é que estamos falando do 7º maior mercado de motos do mundo. É difícil de acreditar que, com tanta gente comprando, ainda falte variedade e preços justos. Ter uma moto ainda é o sonho para muita gente, mas esse sonho não precisa virar um pesadelo. Com mais informação, mais concorrência e menos medo de sair do comum, dá sim para fazer escolhas melhores e fugir desse ciclo de dívida. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. Quais passos você pode seguir para fazer uma boa escolha na hora de comprar sua moto, gastar menos e ainda levar para casa um modelo que realmente vale o preço. Coisa que muita marca famosa por aí não entrega. Se você tentou comprar uma moto nos últimos anos, provavelmente levou um susto. Até mesmo quem já acompanha o mercado se espanta com quantos preços subiram. Hoje em dia, parece até que moto virou um artigo de luxo. O modelo básico, com motor de 160 cilindradas e poucos recursos, facilmente passa dos 20 mil. Isso por uma moto comum, sem nenhum diferencial. E esse aumento tem várias causas, como inflação, custo de produção, falta de peças, impostos. Mas o que realmente pesa é a falta de concorrência. Com poucas marcas dominando o mercado, quem precisa comprar acaba sem escolha e pagando caro. Só que esse cenário começou a mudar. Novas marcas como Real, Bajaj, Volts e outras estão entrando nesse jogo, oferecendo motos mais modernas, com bom custo-benefício, design sofisticado e tecnologias que as marcas tradicionais nunca ousaram colocar em seus modelos mais baratos. Na internet, influenciadores e especialistas têm levantado essa bandeira, mostrando que dá sim para pensar fora do óbvio. Claro, essas novas marcas ainda enfrentam obstáculos, como rede de assistência e a confiança do público, mas só o fato de existirem já está mudando o jeito como as pessoas escolhem suas motos. Hoje, mais brasileiros estão começando a olhar para outros fatores além da marca: quanto custa manter, o que a moto oferece de verdade e até qual o impacto ambiental que ela causa. E isso, pouco a pouco, está abrindo espaço para um mercado mais justo. E é aí que surge a pergunta: será que algum dia essas marcas japonesas vão sair do topo? Mas para entendermos como as marcas japonesas dominaram o Brasil e como isso está afetando o mercado atual, a gente precisa voltar algumas décadas no tempo. Porque muito antes das motos japonesas invadirem o Brasil, o que aconteceu lá no Japão foi uma verdadeira revolução industrial. Empresas como Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki estavam em uma verdadeira guerra que determinaria quem sobreviveria. Uma corrida que transformou o Japão num império de duas rodas e que dessa guerra nasceu o modelo de indústria que domina até hoje. Mas afinal, o que tudo isso tem a ver com você? E por que isso faz as motos aqui no Brasil custarem tão caro? É isso que você vai descobrir agora. Antes das motos japonesas dominarem o Brasil e o mundo, aconteceu uma disputa pesada lá no Japão. E não foi só uma competição comum, foi uma guerra de verdade entre as maiores montadoras: Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki. Nos anos 1950 e 1960, o Japão estava se recuperando da Segunda Guerra Mundial e precisava crescer rápido. As montadoras de motos viraram uma peça-chave para isso. Essas empresas investiram pesado em inovação e qualidade para fabricar motos melhores e mais rápidas. Mas a disputa não era só para ganhar o mercado.
era também para mostrar quem tinha a melhor tecnologia. Elas competiam em corridas pelo mundo, usando esses eventos para testar motos, descobrir segredos de seus concorrentes e melhorar seus produtos. Essa batalha entre as montadoras japonesas fez o Japão virar uma potência na fabricação de motos. Elas não só dominaram o mercado interno, mas também conquistaram países como, por exemplo, o Brasil. E essa história explica por que hoje o mercado brasileiro é dominado por poucas marcas e por que é tão difícil para outras empresas crescerem por aqui. Mas o que essa guerra tem a ver com os preços caros das motos aqui no Brasil? É simples. Esse domínio forte, junto com pouco incentivo para a concorrência, faz os preços ficarem lá em cima. No próximo capítulo, vamos ver como isso tudo se conecta com o nosso mercado e o que a Zona Franca de Manaus tem a ver com essa história. Quando você ouve falar na Zona Franca de Manaus, parece até algo positivo. Uma região com incentivos fiscais para atrair empresas, gerar empregos e movimentar a economia na Amazônia. Na teoria, essa ideia realmente fazia sentido. Mas na prática, a coisa ficou bem diferente. Criada nos anos 1960, a Zona Franca prometia industrializar o norte do país e reduzir desigualdades regionais. Só que, com o tempo, ela virou o paraíso de grandes empresas que queriam pagar menos impostos e ter mais lucro, sem necessariamente repassar esses benefícios para quem compra o produto final. No caso das motos, isso fica escancarado. As principais montadoras, como Honda e Yamaha, produzem em Manaus se aproveitando dos benefícios fiscais. Elas pagam menos impostos, recebem isenções, têm vantagens logísticas, mas ainda assim vendem motos básicas a preços altíssimos no resto do país. Ou seja, o custo de produção é reduzido, mas o consumidor não sente nenhum alívio no bolso. Pelo contrário, paga caro por um produto feito com incentivos públicos. E para piorar, esse sistema dificulta ainda mais a entrada de novas marcas no mercado. Porque para concorrer com quem já está dentro da Zona Franca, uma empresa nova precisa pagar mais imposto, montar a estrutura do zero e ainda enfrentar a desconfiança dos consumidores. Enquanto isso, as grandes seguem dominando, lucrando alto, oferecendo pouco e se protegendo com um modelo que parece feito sob medida para manter tudo como está. A pergunta é, quem realmente se beneficia da Zona Franca? Porque, pelo jeito, não é você. A moto que era para facilitar sua vida se transforma numa armadilha financeira, com juros altíssimos, parcelas que dobram o valor final e contratos que parecem feitos para te prejudicar. No próximo capítulo, vou te mostrar como os impostos viram o último golpe da indústria e por que, no fim das contas, o sistema inteiro foi desenhado para você sempre pagar mais. De todos os impostos que pagamos no Brasil, o IPVA é o mais injusto de todos. Sendo dos impostos mais irritantes do Brasil, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, conhecido como IPVA, ao contrário da crença popular, não serve para a manutenção das rodovias brasileiras. Na prática, o IPVA vai direto para o caixa do governo e pode ser usado em qualquer área, saúde, educação, segurança, menos necessariamente na estrada por onde você anda. E o mais estranho, motos que são menores, mais leves e até aliviam o trânsito, pagam o mesmo tipo de impostos que carros grandes e poluentes. O cálculo do IPVA é feito em cima do valor da moto ou do carro. Então, quanto mais caro o veículo, mais imposto você paga. Ou seja, além de pagar caro para comprar, você continua pagando todo ano só por ter ele na sua garagem. Alguns estados até isentam veículos com muitos anos de uso, mas isso muda de lugar para lugar. Enquanto outros países dão desconto para veículos menos poluentes, como carros e motos elétricos, o Brasil cobra mais. Em vez de incentivar a renovação da frota, o sistema recompensa quem continua com veículos velhos, mesmo que isso signifique mais poluição, menos segurança e mais gastos no futuro. No fim das contas, o IPVA é um imposto mal explicado, mal distribuído e que pune justamente quem mais precisa da moto ou do carro para sobreviver. Mas diante de tudo isso, será que ainda vale a pena comprar uma moto no Brasil? É isso que você vai descobrir no próximo capítulo.
Ainda vale a pena comprar uma moto no Brasil? A resposta não é simples. Ela depende da sua realidade. Se a moto é a sua ferramenta de trabalho, ela precisa se pagar. Nesse caso, o melhor momento para trocar é quando os gastos com manutenção começam a passar mais do que a parcela de uma moto nova. Não vale a pena ficar insistindo em uma moto que quebra toda hora e te atrasa. Mas atenção, mesmo uma moto boa pode ser péssimo negócio se o financiamento vier com altos juros. Agora, se a moto é um sonho ou desejo pessoal, a pressa pode ser sua maior inimiga. Pesquise melhor, tem muita marca nova que entrega mais qualidade com um preço menor, e a internet te dá acesso a milhares de opções. E isso pode te fazer economizar muito. E um alerta importante: pare de pensar só na revenda. Esse é um dos motivos que trava o mercado. Você não precisa comprar uma moto pensando no próximo dono. Com mais informação, dá para escolher com base no que você precisa, não no que o mercado manda. Sim, as motos estão caras, mas a boa notícia é que isso está começando a mudar. Novas marcas estão surgindo, mais pessoas estão pesquisando, comprando e o público está ficando mais esperto. A moto ainda pode ser um sonho, mas não precisa custar o preço de um pesadelo. E agora eu quero saber de você, o que acha dos preços das motos no Brasil? Já pensou em sair do óbvio e comprar uma marca diferente? Comenta aqui embaixo. E já que a gente falou bastante sobre a indústria, tecnologia e como poucas empresas dominam o mercado, você vai curtir esse vídeo aqui que eu fiz sobre a WEG. Lá eu mostro como essa gigante brasileira vem revolucionando o mercado global e pode até impactar o futuro da mobilidade no país. Muito obrigado por assistir esse vídeo, te encontro lá e bons negócios.